Existem pelo menos 25 locais antigos espalhados pelo planeta que continuam a desafiar nossa compreensão. Embora muitos sítios arqueológicos sejam amplamente estudados e celebrados por sua relevância histórica, alguns guardam mistérios tão profundos que até hoje intrigam especialistas. Essas construções revelam um incrível talento humano desde os primórdios da civilização, mas também levantam perguntas sem respostas definitivas. Por que foram erguidas? Como foram feitas? Qual era sua verdadeira função? Diante do desconhecido, surgem hipóteses ousadas, incluindo a ideia de que seres de outros planetas teriam auxiliado na sua criação, embora não haja provas que sustentem tais teorias. Esses lugares fascinantes, repletos de enigmas, despertam curiosidade e admiração. Antes de explorarmos cada um deles em detalhes, vale lembrar que acompanhar novas descobertas sobre o passado pode ser ainda mais interessante se você estiver sempre atualizado. Agora, vamos conhecer alguns dos sítios mais enigmáticos do mundo. No sul da Costa Rica, na região do Delta do Diquís, encontram-se esferas de pedra gigantes, esculpidas por uma civilização pré-colombiana. A maioria delas é feita de gabbro, um tipo de rocha vulcânica formada a partir do resfriamento do magma. Apesar da cal do tempo, que desgastou sua superfície, muitas ainda preservam sua forma perfeitamente redonda. Essas pedras variam em tamanho, algumas chegam a 2 metros de diâmetro e pesam até 15 toneladas. Estudos indicam que algumas datam de 600 a 100, enquanto outras podem ser ainda mais antigas, de 1500 a 100. Os arqueólogos que investigam essas esferas acreditam que elas foram mudadas a partir de pedras menores, mas o propósito exato de sua criação permanece um mistério. Algumas teorias sugerem que tinham uma função astronômica, servindo como marcadores celestes. Outros defendem que poderiam indicar rotas importantes ou locais sagrados para a cultura que as produziu. Há quem as associa à lendária Atlântida. Segundo o antropólogo John Wolpes, da Universidade do Kansas, o verdadeiro significado das esferas se perdeu com o desaparecimento do povo que as criou, os Diquís, após a chegada dos colonizadores espanhóis. Na província de Shanxi, na China, um achado acidental mudou a história da arqueologia. Em 1974, agricultores que cavavam um pouco se depararam com um exército de estatuas de terracota em tamanho real, criado para acompanhar o imperador Qin Shi Huang na vida após a morte. O governante, que reinou entre 259 e 210 AC, foi enterrado com esse exército para protegê-lo no além. A descoberta, feita pouco depois da Revolução Cultural Chinesa, tornou-se uma das mais importantes do século XX. A cerca de 1,5 km do local onde as estatuas foram encontradas, ergue-se um mausoléu piramidal que guarda os restos mortais do imperador. No entanto, ninguém jamais entrou na câmara funerária principal. Os altos níveis de mercúrio detectados no solo exigem tecnologias avançadas para uma escaracal segura. Além disso, documentos históricos mencionam a existência de armadilhas e mecanismos de defesa para proteger os tesouros ali enterrados. Esses registros também descrevem a tumba como um verdadeiro palácio subterrâneo, com túneis, câmaras e até um sistema de drenagem sofisticado para a época. Muitos a consideram a sepultura mais luxuosa já construída na China. Na planície de Salisbury, na Inglaterra, esta é um dos monumentos pré-históricos mais famosos do mundo, Stonehenge. Esse círculo de pedras gigantes, erguido há cerca de 4.000 anos, foi construído com blocos de arenito. Apesar de sua fama, os arqueólogos ainda não conseguiram determinar com certeza sua finalidade ou qual civilização o ergueu. As teorias são diversas. Alguns acreditam que era um templo de cura, enquanto outros defendem que funcionava como um observatório astronômico para acompanhar os movimentos do Sol e da Lua. No deserto peruano, a cerca de 400 quilômetros ao sul de Lima, encontram-se as linhas de Nazca, uma coleção impressionante de geoglifos gravados no solo. São mais de 1.000 desenhos, que incluem linhas retas, formas geométricas e figuras de animais, como um beija-flor, uma baleia, um lagarto e um macaco. Quando vistas do chão, as linhas não chamam tanto a atenção, mas, observadas de cima, revelam um espetáculo surpreendente. Criadas pela cultura Nazca há mais de 2.000 anos, essas figuras só foram descobertas na década de 1920, quando aviões comerciais começaram a sobrevoar a região. O maior mistério em torno das linhas de Nazca e o motivo de sua criação. Como os Nazcas conseguiam visualizar os desenhos em sua totalidade, já que só podem ser apreciados do alto, algumas hipóteses sugerem que tinham um propósito astronômico ou que serviam como pistas de pouso para naves extraterrestres.
Outras teorias mais plausíveis propõem que estavam ligadas a rituais de fertilidade ou ao culto da água. Alguns arqueólogos acreditam que as linhas faziam parte de um sistema de comunicação com os deuses, uma ideia considerada mais coerente do que as especulações fantasiosas. Cleopatra VII, a última rainha do Egito, e lembrada por sua beleza, inteligência e relações amorosas. Após a derrota de Marco Antônio e sua própria derrota na Batalha de Axil, em 31 AC, Cleopatra decidiu tirar a própria vida, segundo a lenda, deixando-se picar por uma cobra speed. No entanto, o paradeiro exato de seu túmulo permanece desconhecido. Sabe-se apenas que foi enterrada ao lado de Marco Antônio, mas o local exato nunca foi encontrado. Alguns arqueólogos acreditam que a tumba pode ter sido saqueada, uma prática comum na época. Há quem defenda que os restos da rainha estariam sob o templo de Taposiris Magna, mas essa teoria é contestada por especialistas. Outros sugerem que a sepultura poderia estar submersa, embora as chances de encontrá-la sejam consideradas baixas. Apesar das inúmeras buscas, o mistério sobre o local de descanso final de Cleopatra continua sem solucar. Atlântida, a lendária cidade descrita por Platão, teria sido destruída por um cataclismo há mais de 10.000 anos. Segundo o filósofo, ela ficava além das colunas de Hércules, em um local que ainda não foi identificado com precisão. A história da Atlântida fascina há séculos, mas sua existência real permanece no campo das especulações. Será que um dia encontraremos provas concretas desse lugar mítico localizado além das colunas de Hércules, o antigo nome do Estreito de Gibraltar, que marcava os limites do mundo conhecido na época? Segundo Platão, a Atlântida era uma poderosa civilização naval que dominou vastas regiões da Europa Ocidental e do norte da África. Ao longo dos séculos, sua possível localização deu origem a inúmeras teorias. Alguns pesquisadores sugerem que estaria além das ilhas gregas, outros apontam para as Bahamas, Cuba ou até mesmo o Japão. Mais recentemente, estudos indicam que seus vestígios poderiam estar na Espanha. No entanto, a existência da Atlântida e sua real localização continuam sendo temas de intenso debate entre arqueólogos e historiadores. Enquanto alguns descartam a narrativa como uma alegoria filosófica, outros defendem que pode haver um fundo de verdade por trás do mito. O que se sabe, de fato, é que quase nada concreto foi comprovado sobre essa civilização perdida. Ainda assim, a descoberta de ruínas submersas ao redor do mundo mantém viva a fascinação pelo tema, alimentando a imaginação popular. 7. Golfo de Cambay, Índia, em 2001. Pesquisadores identificaram no Golfo de Cambay, na costa noroeste da Índia, vestígios do que poderia ser uma antiga cidade submersa. O golfo, com formato de funil, tem cerca de 190 km de largura em sua desembocadura, entre Dil e Damal, estreitando-se rapidamente até atingir apenas 24 km. Utilizando sonares, os cientistas detectaram estruturas que pareciam ser canais, fundacões de edifícios e outras construções de origem humana. Entre os achados, destacam-se uma peca de madeira datada de aproximadamente 9.500 AC, fragmentos de cerâmica e artefatos recuperados do fundo do mar. Especialistas sugerem que, se confirmada, essa cidade seria muito mais antiga do que qualquer outro assentamento conhecido na Índia, desafiando as cronologias estabelecidas para o desenvolvimento das primeiras civilizações na região. 8. Namadol, Micronésia, conhecida como a Veneza do Pacífico. Namadol é um complexo arqueológico construído sobre uma série de ilhotas artificiais erguidas em um recife de coral, na ilha de Pohnpei, na Micronésia. O nome local significa espaço entre e, segundo lendas, a cidade foi erguida por dois irmãos feiticeiros que usaram magia para transportar as gigantescas pedras de basalto que compõem suas estruturas. O escritor norte-americano James Churchward a descreveu como a oitava maravilha do mundo, devido à sua impressionante engenharia, composta por 92 ilhotas interligadas por canais. Namadol abriga palácios, templos e muralhas que, estima-se, começaram a ser construídos no século II DC, embora alguns pesquisadores acreditem que o local já era habitado séculos antes. O peso total das pedras utilizadas na construção ultrapassa 750 mil toneladas, levantando um enigma: como uma civilização sem uso de roldanas, metais ou animais de carga conseguiu erguer e transportar blocos tão imensos. Até hoje, não se sabe ao certo quem construiu Namadol, quais ferramentas foram usadas ou de onde as pedras foram extraídas. Uma das teorias mais intrigantes envolve as colunas que sustentam os muros da cidade, que, segundo uma lenda local, teriam sido erguidas com a ajuda de um dragão voador. 9. Pirâmides subterrâneas de Orvieto, Itália. Embora Orvieto já fosse famosa por suas ruínas medievais, em 2011 arqueólogos descobriram algo ainda mais surpreendente: uma série de estruturas subterrâneas em forma de pirâmide, datadas do período etrusco, por volta do século 9 AC.
As escaracóis, realizadas sob uma adega no centro histórico da cidade, revelaram túneis e camaras cujas paredes foram cuidadosamente talhadas em um formato escalonado, semelhante a pirâmides invertidas. Por estarem soterradas, essas construções permaneceram ocultas por séculos, sendo visível apenas sua camada superior, mais recente. Grande parte das estruturas foi intencionalmente preenchida com terra, mas os motivos para isso ainda são desconhecidos. Após 3 anos de investigações, os arqueólogos ainda não conseguiram determinar sua função exata. Sabe-se apenas o que elas não são. Não se trata de uma pedreira, pois as paredes foram revestidas com cuidado, nem de um pouco, devido à ausência de sistemas hidráulicos. Algumas fontes sugerem que pode haver pelo menos 5 dessas pirâmides na região, mas apenas 2 começaram a ser escavadas. O processo é lento e meticuloso e até agora os pesquisadores alcançaram cerca de 15 metros de profundidade. David George, um dos arqueólogos envolvidos, descreveu os achados como um dos mais intrigantes da arqueologia etrusca. Entre os artefatos recuperados, destacam-se mais de 150 inscritos em língua etrusca e fragmentos de terracota decorativa. Sabe-se que o local foi selado por volta do século IAC, possivelmente em um único evento de grande importância. Claudio Bizarri, outro especialista no projeto, acredita que as respostas podem estar nas cavernas mais profundas, mas ainda há muito a ser explorado. Os etruscos, civilização sofisticada que dominou o centro da Itália antes da ascensão de Roma, eram mestres em engenharia de túneis e camaras subterrâneas. Eles introduziram na Europa técnicas avançadas de escrita, comércio, arte e metalurgia, mas grande parte de sua cultura se perdeu após sua assimilação pelo Império Romano. 10. Ilha de Pascoa, Chile, localizada no Oceano Pacífico Sul, a cerca de 3.800 km da costa chilena, a Ilha de Pascoa é um dos lugares mais isolados do mundo. Seu maior mistério, no entanto, não e sua localização, mas os moais, as gigantescas estátuas de pedra que pontuam a paisagem como sentinelas silenciosas. Quando os primeiros navegadores europeus chegaram à ilha, no século XVIII, ficaram impressionados com as centenas de esculturas, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando até 50 toneladas. O número exato de moais varia conforme a fonte. Algumas estimativas falam em mais de 900, enquanto outras chegam a ultrapassar 1.000. Mas quem os esculpiu? Mais importante, como? As teorias mais aceitas sugerem que os moais representavam ancestrais ou chefes tribais, servindo como protetores espirituais. No entanto, o método de construção e transporte das estatuas continua sendo um enigma. Como uma sociedade sem acesso a metais ou animais de carga conseguiu mover blocos tal pesados por quilômetros? Algumas lendas locais afirmam que os moais caminhavam até seus locais de destino, enquanto estudos recentes propõem que foram transportados em trenos de madeira ou rolos. Além disso, ainda não se sabe ao certo de onde as pedras foram extraídas ou como foram erguidas nos aulus plataformas cerimoniais. 11. Tikal, Guatemala, escondida nas profundezas da selva tropical da Guatemala, Tikal é uma das maiores e mais impressionantes cidades maias já descobertas. Com uma área estimada em 47 mil quilômetros quadrados, o sítio arqueológico abriga templos imponentes, pirâmides e palácios que emergem da vegetação exuberante. Entre as estruturas mais notáveis está o Templo das Serpentes de Duas Cabecas, também conhecido como Templo 4, uma das construções pré-colombianas mais altas das Américas. Estima-se que Tikal tenha abrigado mais de 60 mil habitantes em seu auge entre os séculos 3 e 9 DC, sendo um dos centros políticos, econômicos e religiosos mais importantes da civilização maia. No entanto, como muitas outras cidades maias, Tikal foi misteriosamente abandonada. As razões para seu declínio ainda são debatidas: secas prolongadas, guerras internas, colapso agrícola e até mesmo revoltas sociais são algumas das hipóteses levantadas, o que torna Tikal ainda mais fascinante e a sensação de que a selva ainda guarda muitos segredos. Escaracóis recentes revelaram redes de estradas, reservatórios de água e até mesmo um complexo sistema de escrita em estelas de pedra que ajudam a decifrar a história dessa civilização avançada. Mas, com apenas uma fração do sítio explorada, o que mais está escondido sob as árvores centenarias? Tikal se destaca como uma das maiores cidades pré-colombianas, tendo florescido entre os anos 300 e 800 DC. Alguns especialistas a consideram uma das mais poderosas da Mesoamérica por volta do ano 600 DC. As escaracóis revelaram estruturas impressionantes, desde quadras de jogo de bola até palácios e templos com pirâmides escalonadas. No entanto, o mistério que mais intriga os arqueólogos e o seu declínio, cercado por hipóteses que vão desde guerras e epidemias até secas prolongadas ou causas ainda desconhecidas. 12. Chichén Itzá, México. Por volta do século XX, os maias da península de Yucatán fundaram Chichén Itzá, onde residiam as elites governantes.
Entre suas construções mais emblemáticas está a maior quadra de jogo de bola da região, onde rituais de sacrifício eram realizados em honra aos deuses. A cidade também abriga pirâmides escalonadas e um observatório astronômico, utilizado por especialistas da época para acompanhar os movimentos de Vênus. As teorias sobre seu abandono incluem conflitos internos, desmatamento, secas ou até mesmo superpopulação. 13. Templos de Gantígia, Malta no Coracal do Mediterrâneo. Na ilha maltesa de Gozo erguem-se os templos de Gantígia, com mais de 5.500 anos de idade. Malta viveu um período de isolamento entre 3.600 e 3.000 AC durante a fase Gantígia e novamente entre 3.000 e 2.500 AC no período Tarshiyen, o que explica a pouca influência externa na região. Nesse intervalo, foram construídos monumentos megalíticos impressionantes. O nome Gantígia deriva do Maltes e significa gigante, uma referência à lenda local que atribui sua construção a uma raca de seres colossais. Os blocos de pedra chegam a pesar mais de 5 toneladas e ultrapassam 5 metros de altura. Estudos sugerem que os templos eram dedicados a cultos de fertilidade. 14. A Grande Esfinge de Gize, Egito às margens do Nilo. Na planície de Gize, ergue-se uma imponente estátua de calcário que representa a esfinge egípcia, corpo de leal e cabeça humana. Acredita-se que tenha sido esculpida por volta de 2500 AC durante o reinado do faraó Quefren. No entanto, sua idade exata é alvo de debates, com algumas teorias propondo que sua origem remonta a 9.000 anos atrás. Além da data cal, outros enigmas persistem. Qual era seu propósito simbólico? Como foi construída? E qual a relação com as pirâmides vizinhas? O rosto da esfinge também gera controvérsias. Inicialmente associado a Quefren, um especialista em identificação forense sugeriu, em 1996, que as feições correspondiam melhoras de Djedefre, irmão mais velho do faraó. 15. As pirâmides de Gize, Egito. As pirâmides de Gize são não apenas as construções mais antigas do Egito, mas também uma das maravilhas mais duradouras do mundo, com quase 5.000 anos de história. Apesar dos avanços arqueológicos, muitos mistérios permanecem. Quem as construiu? Com que finalidade? E, principalmente, como foram erguidas? Os blocos de calcário e granito, cada um pesando entre 2,3 e 2,5 toneladas, alguns chegando a dezenas de toneladas, foram cortados, transportados e encaixados com precisão milimétrica. A Grande Pirâmide, sozinha, contém mais de 2 milhões de blocos. Recentemente, a descoberta de túneis e camaras internas tem renovado o interesse por esses monumentos, que continuam a desafiar explicações. 16. Göbekli Tepe, Turquia, localizado na província de Şanlıurfa, no sudeste da Turquia. Göbekli Tepe é considerado o mais antigo santuário conhecido do mundo, datado de cerca de 11.500 anos atrás. Sua construção, atribuída a caçadores-coletores do período Neolítico, desafia a narrativa tradicional da evolução humana, que pressupunha que a sedentarização precedia a agricultura e, por fim, a construção de templos. No entanto, as evidências sugerem que os responsáveis por Göbekli Tepe eram nomades ou seminomades. Sem conhecimento agrícola, a agricultura só surgiria na região 5 séculos depois. Os pilares em forma de T, dispostos em círculos e decorados com relevos de animais, indicam uma sociedade complexa e organizada capaz de erguer estruturas monumentais sem as ferramentas ou técnicas que se imaginava necessárias para tal empreendimento. 17. Casa Albint, Jordânia. No sul da Jordânia, estendem-se as ruínas de uma antiga muralha de pedra conhecida como Casa Albint, com cerca de 150 quilômetros de extensão, incluindo seus trechos paralelos e ramificações. O muro segue uma direção nordeste e sudoeste pelo deserto jordaniano, apresentando em alguns pontos estruturas duplas, 2 muros lado a lado e uma bifurcação em formato de Y. Sua existência foi registrada pela primeira vez em 1948, quando um diplomata britânico, Sir Alec Kitbridge, avistou a linha de pedras durante um voo. Estudos indicam que a muralha poderia ter mais de 1 metro de altura e cerca de meio metro de largura. Ao longo do percurso, foram identificadas torres circulares com diâmetros entre 2 e 4 metros, algumas construídas após a conclusão do muro. As hipóteses sobre sua função variam, desde fortificação e refúgio até pontos de vigilância estratégica. 18. Os grandes círculos. Jordânia. Outro enigma arqueológico da Jordânia são os grandes círculos, estruturas de pedra espalhadas por diversas regiões do país. Com cerca de 2.000 anos de idade, esses círculos compartilham características semelhantes, paredes baixas e contínuas, com diâmetros que chegam a 400 metros. Curiosamente, nenhum deles possui entradas originais, o que descarta a possibilidade de terem sido usados como currais ou cercados para animais.
Para acessá-los, seria necessário escalar as paredes. Sua finalidade permanece desconhecida e as teorias variam desde funcos rituais a demarcações territoriais. O que mais intriga os pesquisadores é a uniformidade do design, sugerindo um propósito comum entre as diferentes construções central, conhecido como Casa Grande, destaca-se por sua imponente estrutura de 4 andares, erguida com paredes de adobe de até 1 metro de espessura. Sua funcal exata ainda e motivo de debate entre os arqueólogos. Alguns sugerem que poderia ter servido como observatório astronômico, devido aos alinhamentos precisos de suas janelas com eventos celestes, como solstícios e equinócios. Outros defendem que teria sido um centro cerimonial ou administrativo, dada a complexidade de sua construção e a presença de espaços amplos que poderiam abrigar rituais ou reuniões. O abandono do local permanece envolto em mistério. Evidências indicam que a região sofreu com secas prolongadas no século XIV, o que poderia ter forçado seus habitantes a migrar em busca de água e terras férteis. Entanto, não há registros de conflitos ou epidemias que expliquem o desaparecimento repentino da cultura que ali prosperou. O que se sabe é que, quando os colonizadores espanhóis chegaram à área no século XVII, o local já estava desabitado havia séculos, com suas estruturas parcialmente erodidas pelo tempo. Hoje, as ruínas são protegidas como monumento nacional e pesquisas continuam a revelar detalhes sobre a vida dos povos que as construíram. Entre os achados mais intrigantes estão artefatos de cerâmica decorada, ferramentas de pedra e vestígios de sistemas de cacau que demonstram um conhecimento avançado de engenharia hidráulica. Ainda assim, muitas perguntas persistem. Como uma sociedade sem escrita e sem uso de metais pesados conseguiu erguer uma construção tal duradoura? E por que, apesar de todo o esforço empregado, o local foi deixado para trás para preservar a integridade do local e proteger suas estruturas milenares dos efeitos do tempo e da erosão? Uma cobertura protetora foi instalada em 1930. A obra foi realizada por trabalhadores do então Corpo de Conservação Civil, um esforço que demonstra como a engenhosidade humana, mesmo em épocas distintas, busca resguardar o legado deixado por civilizações passadas. O que mais impressiona, porém, não é apenas a capacidade de construir, mas a habilidade de manter viva a memória desses povos, mesmo quando tantas perguntas permanecem sem resposta. Ainda hoje, pesquisadores dedicam anos de estudo tentando decifrar os enigmas que cercam esses sítios. Será que um dia conseguiremos entender plenamente as técnicas utilizadas, os motivos que levaram ao abandono desses lugares ou até mesmo os rituais que ali aconteciam? O tempo, como sempre, e o grande juiz. Enquanto isso, cada nova descoberta aproxima um pouco mais a ciência das respostas que tanto buscamos, reduzindo as especulações e lançando luz sobre mistérios que, por séculos, desafiaram nossa compreensão. Se este conteúdo despertou sua curiosidade, compartilhe suas reflexões ou conhecimentos nos comentários. Afinal, a troca de ideias é uma das formas mais ricas de aprendermos juntos. E se você gostou do que viu, não deixe de curtir e enviar para amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão conhecer esses 25 lugares antigos, repletos de histórias ainda não totalmente desvendadas, que continuam a nos intrigar e a nos fazer questionar os limites do conhecimento humano. Se este é seu primeiro contato com nosso canal, não se esqueça de se inscrever e acompanhar nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. E você, já tinha ouvido falar sobre algum desses mistérios? Qual deles mais chamou sua atenção?